do nosso Deus. Que nesta manhã o Espírito de Deus venha se mover sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa. Deus está conosco e a palavra do Senhor, ela jamais voltará vazia. E neste dia, no qual nós iniciamos na presença do nosso Salvador, do nosso Redentor, do nosso Deus, do nosso Senhor, do Deus que é e sempre será maravilhoso. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo, porque Ele é e sempre será maravilhoso. Nesta manhã, a presença do Espírito Santo venha invadir os vossos corações, as vossas casas, os vossos bairros, as vossas cidades, que a plenitude, na totalidade do Espírito de Deus, venha adentrar aos vossos corações, para que haja arrependimento, para que haja salvação, para que haja promessa se cumprindo na tua vida, porque Jesus, Ele nunca esqueceu de você. Jesus Cristo sempre amou ao teu ser, sempre amou a tua vida, porque Ele te ama e Ele te chama todos os dias. Pai, neste momento, amamos o teu nome, porque és o nosso socorro na nossa angústia, e sabemos que na manhã, no amanhecer do dia, tu visitas a terra para ver a tua criação e as obras das tuas mãos. E nós proclamamos neste momento que o Senhor venha de encontro a cada vida, que adentrar, Senhor, a esta transmissão, a cada coração, para que o Senhor venha enchê-los com a presença do teu poder. Aqueles que estão preparando para ir trabalhar, aqueles que estão preparando para os teus afazeres, aqueles que estão nas suas casas, nos teus quartos, aqueles que estão no leito de enfermidade, que o Senhor venha abranger a todas essas pessoas, aqueles que estão sem esperança neste momento. Nós clamamos, ó Senhor dos exércitos celestiais, porque nós contemplamos que quão grande és o Senhor, o nosso Deus. Salmos 24. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Não entrega a sua alma à vaidade, e nem jurarás engano. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, o Deus de Jacó, Sela. Levanta-te as portas, as vossas cabeças, levantai-vos as vossas entradas eternas, e entra o Rei da Glória. Que é o Rei da Glória? O forte, poderoso, o Senhor poderoso nas guerras. Levanta-te as portas, as vossas cabeças, levantai-vos os portais eternos, para adentrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Ele está presente agora nesta manhã
para que Ele venha com um manto de glória sobre a tua vida. Que Ele venha com um manto de glória, revestindo as tuas improvabilidades, para que se torne possível diante do Senhor dos Exércitos, o Senhor, o teu Deus, aquele que te ama, aquele que te chama, aquele que está contigo, que nunca desistiu de você. Jesus, Ele vos amou de tal forma sobrenatural que nunca houve e nunca haverá um amor maior do que o amor de Jesus Cristo pela minha vida, pela tua casa, pela tua família, porque Ele te ama a cada dia, a cada segundo, a cada momento. Ele está contigo. Não te desanimes, não te abatas a tua alma, porque você anseia pelas coisas futuras, sendo que Jesus Cristo está dentro de você a cada dia. E quando você clama o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos Celestiais, aquele que construiu toda a órbita do universo, aquele que formou toda a criação, este Deus, Ele está em ti, para que você clame a Ele na sua angústia, para que você clame a Ele na tua dor, para que você ouça a voz do Senhor ao teu coração, para que você venha entregar aos teus caminhos ao Deus soberano, ao Deus poderoso, ao Deus de maravilha, aquele que vos formou, aquele que te chama pelo teu nome, aquele que conhece a cada fio da tua cabeça, a cada fio do seu cabelo é contado diante do Senhor. Ele conhece as tuas dificuldades, as tuas lutas, as tuas dores, as tuas improbabilidades. Ele conhece a cada dificuldade. E você muitas das vezes tem desanimado, olhando para as coisas terrenas deste mundo, na qual tem abatido a tua alma, tem abatido e te deixado ansioso com as coisas que hão de vir, com aquilo que há de acontecer. Mas quando nós confiamos nesta palavra, que nós confiamos no Senhor dos Exércitos Celestiais, aquele que é o Rei da Glória, que é o Todo-Glorioso, Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Ele adentra dentro do nosso ser para nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, porque mesmo quando nós não temos forças de lutar, forças de caminhar, que o mundo nos fere e que as armadilhas do mundo nos cercam, e muitos de nós às vezes caímos nessas armadilhas, mas eu quero te dizer, não importa aonde você esteja, se nessa hora você está às vezes ferido, magoado, às vezes você está desistindo da sua própria vida, você está sem esperança, eu quero te dizer que Jesus Cristo esperança, e essa esperança ela nunca morrerá, porque essa esperança é uma promessa de vida, uma promessa de vida eterna, uma promessa na qual Ele te chama todos os momentos para que cumpra esta promessa dentro do teu ser. Muitas das vezes os nossos familiares estão dispersos, estão caminhando para caminhos de precipício, mas eu quero te dizer que pela oração de um justo, Deus Ele move céus e terra. E se você confia nesta palavra, e se você confia no Deus que fez os céus, no Deus que fez a terra, Jesus Cristo que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, este Deus, Ele pode mudar a tua realidade, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar o teu coração, porque Ele te ama infinitamente, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, e não há outro Deus sem este Deus. E se você acreditar, nada irá te parar, nada poderá fazer com que você se prostre diante dos problemas deste mundo, porque o mundo jaz no maligno, anda em trevas e já não vê a luz. São como cegos que andam ao meio-dia à luz do sol, mas tropeçam em caminhos tortuosos. Mas quando Deus Ele te chama para alinhar os teus caminhos diante das veredas do Senhor, diante da plenitude do Senhor dos Exércitos, daquele que você amou, daquele que vos amou, daquele que está contigo, e Ele não te deixa, porque Ele te chama a todo momento para que você ouça a voz do Senhor. Quão bom é o nosso Deus, que nos dá o ar que nós respiramos. Ele nos dá um novo amanhã, cada dia, uma nova oportunidade de aceitarmos a presença do Senhor, de estarmos com o Senhor. Muitos têm morrido de sede, de frio, de fome, outros pelas pestes, ou pelo gelo, pelo fogo, pela água.
mas Deus tem guardado a tua vida, tem te dado o alimento que você come, a casa que te abriga. Ele tem estado contigo a cada momento, mesmo que as lutas e as provas às vezes não estejam da forma na qual a gente quer que está ao nosso coração, mas os desígnios de Deus, eles não são como os nossos desígnios. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos do Senhor, porque o Senhor está lá na frente, Ele já sabe do seu futuro, Ele já sabe de tudo que você vai passar, Ele te direciona a cada dia. Por isso que devemos estar com o Senhor a cada minuto, no agir, no falar, no pensar, no caminhar, para que Ele venha estar conosco e venha nos direcionar diante da presença dEle, para que as coisas da nossa vida venham a ser o querer de Deus e não a nossa vontade. Porque quando o homem caminha segundo a tua vontade, o mundo fere, o mundo machuca, o mundo mata. Porque o mundo está no maligno, jaz no maligno. Mas Jesus Cristo é a luz. Esta luz veio como homem e habitou entre todos nós. Sofreu naquela cruz do Calvário, pelos teus pecados, pelas minhas transgressões, pelas tuas iniquidades e por todo o pecado de toda a humanidade. Mas Ele venceu, Ele foi perfeito, caminhou em perfeição. Ele nos mostrou o amor infinito, este amor que você tem que entender. Por maiores que sejam as tuas lutas, nada pode separar você do amor de Deus. Você é um ser especial diante do Senhor. Cada um de nós temos uma única digital. Cada um de nós somos feitos de uma única forma, de uma forma especial. E como você, jamais existirá alguém, porque Deus, Ele te fez especial. A cada um de nós, a cada ser humano é um ser especial diante da grandeza do Todo-Poderoso, porque Ele habita dentro do teu ser. Ele habita dentro de você. E mesmo quando esteja ferido, que esteja machucado, que esteja angustiado, eu quero te dizer que Ele é a solução dos teus problemas. Muitos de nós às vezes confiamos nos nossos carros, nos nossos cavalos, nos nossos cavaleiros, confiamos no nosso vizinho, na nossa família, nos nossos familiares, confiamos às vezes naquilo na qual nós temos, nos nossos bens. Mas eu quero te dizer que a providência não vem do homem. A providência vem do Senhor, o teu Deus, aquele que te amou, aquele que está esperando que você alinhe-se com Ele, que você viva para Ele, para que Ele possa vos abençoar, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa vos alcançar, e nem os ouvidos do Senhor agravados, para que não possa vos ouvir. Mas os nossos pecados nos separam do Senhor, o nosso Deus. Mas quando nós reconhecemos, porque todos nós pecamos todos os dias, pecamos no agir, pecamos no falar, pecamos no pensar, mas que nesta manhã esta palavra venha penetrar ao teu coração, para que haja transformação, e que essa transformação venha ser uma transformação mútua, uma transformação sobrenatural diante da presença do Senhor, para que você tenha vida verdadeiramente diante de Deus, porque Ele vai enchendo o teu lar, enchendo a tua casa, enchendo a tua vida, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e quando Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir aquilo no tempo determinado, no tempo exato, porque muitas das vezes a gente temos apressado, todos nós temos estado ansiosos, o mundo está na rotação máxima, o tempo está abreviado, acelerado, para receber o Rei da Glória, que virá com milhares e milhões dos teus anjos, para trasladar esta humanidade que está em trevas. Porque enquanto eu prego, milhões estão morrendo, milhares estão morrendo todos os dias, por não aceitar a palavra do Senhor, por não ouvir a mensagem de Deus, estão perecendo, descendo ao precipício do inferno, e lá já não há mais salvação. Mas quanto você que entrou agora neste momento, neste canal, para que você possa ouvir a palavra do Senhor, porque
porque toda honra e glória seja dada a Ele. Eu quero te dizer que você é muito importante para Deus e que Deus, Ele te ama na tua desesperança, Ele te ama na tua solidão, Ele te ama quando você está com problemas insolucionáveis. É porque na tua fraqueza que Ele aperfeiçoa a força dEle, e Ele te chamou neste momento para que venhas alinhar diante da presença dEle, para que venhas direcionar diante da presença dEle, para que Ele venha guiar as tuas veredas, guiar os teus caminhos, porque Ele te ama verdadeiramente e Ele te chama nesta manhã. Que a presença do Espírito preiteie o teu coração, que a presença do Espírito Santo permeie o teu ser, te enche com renovo espiritual da parte do Senhor. Você pode glorificar ao nome do Deus Altíssimo nesta manhã e falar assim: Senhor, quão tão bom tem sido, Senhor, com a minha vida, mesmo que eu não veja, porque as dificuldades têm tentado me assolar, as lutas têm tentado me oprimir, têm tentado me jogar para baixo. E muitas das vezes o inimigo usa as pessoas que estão ali e você divide os teus problemas, e aquelas pessoas, elas se acham superior e elas são usadas pelo mal para vir te afundar neste momento. Mas eu quero te dizer, não divida os teus problemas com ninguém. José contou os teus sonhos para os teus irmãos, ele foi preso, ele foi jogado numa cisterna. O porquê? Porque tem algo que é entre você e Deus, é entre você e Deus, é entre a sua busca e Deus, é o seu particular com você e com Deus. E muitas das vezes a gente quer dividir como ser humano aquilo no qual sentimos, as nossas emoções. Mas eu quero te dizer, não viva de emoções, viva de fé, porque a fé é aquilo que você alcança a vitória. A fé está dentro de você para que você venha usar aquilo que é mais soberano em toda a existência humana, que é o poder da fé em Jesus Cristo, porque o nome de Jesus, ele tem poder sobre todo nome, ele tem poder sobre todo ser, ele tem poder sobre toda a criação. O nome de Jesus é o que te alcança, o nome de Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, que ele passou pela morte, mas ele sempre viveu, ele nunca morreu, porque ele é Deus, ele pode fazer todas as coisas possíveis. E por que nós olhamos para a nossa pequenez e não reconhecendo a grandeza e a soberania do Rei da Glória? O Rei da Glória, ele virá e ele está com os braços abertos nesta manhã para vos alcançar, para te dar vida eterna, para te vivificar, para te restaurar, para te renovar, para falar com você. Não desista dos teus sonhos, não desista da tua vida, não desista dos teus projetos. Eu estou aqui para te dar um abraço e falar que eu vos amo nesta manhã. Jesus Cristo ama cada um de nós desta manhã, que Ele sempre irá nos amar, nada pode separar o ser humano do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem o futuro, nem o que há de vir, nem a existência da órbita do universo pode parar você do amor de Deus. Olha como isso é tão grande. Os teus pecados, as tuas transgressões, as tuas iniquidades, os teus erros, nada separar você do amor de Deus. Olha como Ele te ama. Olha como Ele é tão grande em amor. Se a humanidade amasse uns aos outros e amassem a Deus acima de todas as coisas, a história seria outra. Porque Jesus Cristo, Ele fala: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E a cada dia mais as gerações têm estado mais perversas, as gerações têm caminhado mais em trevas. Esta geração não passará, se consumará. A Bíblia Sagrada está se consumando aos olhos de toda a humanidade, que se encontram dispersa nos teus afazeres. Às vezes a pessoa fica 2, 3 horas em frente à televisão, assistindo novela, assistindo filmes. Às vezes fica no WhatsApp conversando, vendo aquilo que não presta, mas não cura aquilo que é edificar a tua alma, aquilo que te levará à vida eterna, porque a tua busca ao conhecimento da palavra do Senhor, não é o seu pastor, não é o padre, não é o papa,
Não é ninguém nesse mundo terreno que vai te salvar, a não ser a palavra de Deus. E esta palavra ela tem que vivificar dentro do teu ser. Ela tem que testificar e você tem que ter conhecimento dela. Você tem que viver nesta palavra, que é a palavra de vida eterna. A palavra que fala que Jesus, Ele é Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem anda fora deste caminho está caminhando a precipícios de sepultura eterna. Você foi criado para viver eternamente. Você foi criado para ser amado e amar. Você foi criado para viver na plenitude total do Espírito Santo de Deus. E muitos, pelas provas deste mundo, porque no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição, mas tenhas bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Ele já sabia desta era. Ele já sabia deste tempo, dessas gerações que muitos estão abominando ao nome do Deus Altíssimo. Não estão rejeitando a palavra, estão não adentrando aos vossos corações, zombando dos pregadores, batendo, assassinando, matando aqueles que são os profetas do Senhor. Mas assim, como nós já erramos no passado, já matamos, já roubamos, já destruímos, mas quando nós conhecemos esta verdade nos libertou, ela nos vivificou, o Espírito Santo penetrou o nosso ser, nos transformou o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Isso é muito grandioso, porque ninguém pode fazer isso por você, a não ser Jesus Cristo. Eu não vim aqui para julgar o teu pecado, para julgar os teus erros, para julgar as tuas transgressões. Eu vim aqui para te dizer que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ou que sejam vermelhos como o carmesim, Deus irá te purificar, te limpar e se tornará mais alvos do que a lã, mais brancos do que a neve. Porque Ele vive e você está. Eu venho te dizer que você é muito importante para Deus. E você clamar ao Senhor de todo o teu coração, e reconhecer em todos os teus caminhos, em todas as tuas veredas. Aqueles que acreditam no Senhor são mais do que vitoriosos, porque nós temos a vitória de Jesus na cruz do Calvário. E o limite da graça está se rompendo. E esse limite da graça que está se rompendo, no qual Ele está dando tempo para alcançar a todo ser, a toda a humanidade, a cada alma que aceita a Jesus e que retorna para os caminhos do Senhor. Há festas diante dos céus. O mundo propaga as tuas festas, as tuas idolatrias, adorando a homens corruptíveis, porque todas as gerações passarão, e passaram todas essas gerações, e já não se lembram mais. Você lembra quem morreu, quem era importante que morreu ano passado? Você lembrar da sua cabeça. São poucas pessoas que às vezes você pode conseguir lembrar, mas o nome de Jesus, Ele é lembrado, proclamado de geração em geração, desde o início da existência, para alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo, teu coração. Todos os reis, quem morreu em 1980, 1970, ninguém vai saber. Quem era grande, era poderoso, ninguém vai lembrar. Quem era rico, dono daquela época que comandava todo o governo, ninguém vai lembrar, porque já passou. Mas a palavra do Senhor pode passar os céus, pode passar a terra, mas jamais irá passar a palavra de Deus. E eu quero te dizer, nesta manhã, Deus, Ele te ama. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. E Ele mudará a tua história. E mudará a realidade. Será feito. Às vezes você está doente da alma, do espírito, doente fisicamente, doente na qual você não suporta mais o teu jugo, os teus fardos. Entrega os teus fardos ao Senhor. Entrega os teus jugos ao Senhor, porque os fardos do Senhor são leves e os seus jugos são suaves.
Ele vai ajudar você a carregar a tua cruz, que cada um de nós temos que carregar as nossas dores, porque a peleja, a luta ela é constante, e os covardes não adentrarão ao reino dos céus. Mas aqueles que são fortes e corajosos pela plenitude, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, se escondem em Jesus Cristo, se escondem debaixo das asas de Jesus, debaixo das penas de Jesus, que Ele é o teu abrigo, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua segurança. O teu abrigo não provém do homem, o teu abrigo, o teu socorro não provém do homem. Entenda. O homem pode fazer aquilo que é terreno, mas aquilo que é sobrenatural na tua vida, para curar a tua alma, para curar a tua ferida, para curar o teu coração, é só Jesus que pode fazer. E nesta manhã, Jesus Cristo, Ele quer curar as tuas feridas, Ele quer curar as tuas transgressões, Ele quer curar as tuas iniquidades, Ele quer te transformar verdadeiramente, para que você tenha vida, para que você se levante, você que está prostrado, que está caído, abatido, desesperado, com desesperança dentro do teu ser, por não conseguir acreditar mais, porque o inimigo, ele tem matutado na tua mente, no teu coração, para que você desista, para que você largue o caminho da fé, o caminho da esperança, porque o inimigo já é derrotado, mas você tem esperança, e a sua esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. A sua esperança se chama Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A sua esperança se chama Jesus Cristo, aquele que conduz a salvação, a vida eterna, na plenitude da totalidade do teu poder, porque Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a conexão de vida, existência, excelência, Ele é a soberania, Ele é a fonte das águas vivas, Ele é o grande eu sou, o grande El Shaddai, Elohim Adonai. Ele é e sempre será maravilhoso. E este Deus, Ele chega ao teu coração neste momento para falar assim: filho, filha, o porquê você tem sofrido, o porquê tem estado desanimado, olhando as coisas deste mundo. Olhe somente para os céus, acredite em Jesus Cristo, porque Ele irá te transformar, Ele irá mudar o teu ser, porque Ele te ama verdadeiramente. E nada pode separar você do amor de Jesus Cristo, porque só nele é e sempre será. Bem-aventurado aqueles cuja as transgressões é perdoada e cujo os pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e nem cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calhei, envelheceram os meus ossos, e pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite tua mão passava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão, e desci, confessei o pecado, a minha maldade, e não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes as minhas maldades e os meus pecados. Porque tudo aquele que é santo ora a ti, o tempo de poder achar e no transbordar de muitas águas, estas a ele chegarão. Tudo és o lugar, eu me escondo, e tu me prezaste da angústia, tu me cingiste de alegria e cânticos de livramento. Instrui-me, ensina-me o teu caminho que deve seguir. Guardar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo e nem como a mula, que não tem entendimento e cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores. Aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia e não cessará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, os justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração, regozijai-vos no Senhor, os justos, pois os retos convém o louvor.
Louvai ao Senhor com harpa, com cântico, com saltérios de 10 cordas, cantai-lhe a ele um cântico novo e tocai com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade de Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, e o espírito da sua boca. Olha como isso é tão grandioso. Pelo sopro da boca de Deus. Deus primeiro ele forma o homem. Ele forma o homem, ele pega um monte de barro. Ele vai amassando a nossa matéria. Ele vai modelando a nossa matéria, fazendo formar um boneco. Se tornasse o homem, primeiro ele cria, ele forma o homem. Está formando, amassando barro. Ele dá forma ao ser humano. E depois de Gênesis vai falar que ele cria o homem. E quando ele cria o homem, ele sopra da sua boca dentro daquele boneco. E o espírito cria vida, órgãos, intestinos, mentalidade, pensamentos. Cria o teu cérebro, os teus rins, o teu fígado, os teus órgãos internos, criados pela presença de Deus dentro de você, dentro dos DNA, células genéticas, a sua vida. Pode uma lâmpada acender se não tiver energia? Pode o homem viver se não tiver Deus? Não tem como de duas fontes jorrar. Porque aquele que está em Deus, ele caminha para a vida. E aquele que está sem Deus, ele caminha para a morte. E eu quero te dizer nesta manhã, às vezes você está se preparando para ir para o trabalho, ou às vezes você já está no seu trabalho, às vezes você está na tua casa. Eu quero te dizer, tanto a localidade, o país na qual você esteja. O que eu quero te dizer nesta manhã, que Jesus Cristo é esta fonte da vida. E se você não estiver nele, você está morrendo. Porque aquele que vive em Cristo, mesmo que morra para esse mundo, para esta matéria que foi formada, a matéria, o incorruptível se revestirá daquilo que é incorruptível. E você tem o sopro de Deus, o fôlego de vida de Deus dentro do teu ser. Isso é incorruptível, isso é imortal. Entenda. E se você estiver fora, você já está morto. Quando nós reconhecemos a palavra do Senhor, porque muitos têm pregado aquilo no qual a Bíblia beneficia aos olhos dos homens, que se dizem ser pastores e têm arrastado milhões para o matadouro. Eu sou apenas uma voz, como muitas vozes, que clama no deserto desta humanidade, para que venha vos arrepender e entregar ao teu caminho ao Senhor. Milhões de pregadores estão pregando em toda a terra. O reino dos céus e a justiça do Senhor está sendo anunciada. E muitos estão dispersos, milhões estão morrendo, milhares estão morrendo. Para que a palavra de Deus chegue aos vossos corações. E que um tempo, todo meio tecnológico será retirado, será proibido de pregar o Evangelho. Porque eles tentarão eliminar a palavra de Deus de toda a humanidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Achegai-vos a Ele e adorai a Ele no teu santuário. Porque muito em breve muitos procurarão e não acharão. Olha só como que isso é grandioso. E hoje você tendo esta oportunidade nesta manhã, antes de você adentrar no teu trabalho, antes de você adentrar na tua casa, antes de entrar aos teus afazeres nesta manhã, você está tendo esta oportunidade de retornar para a casa do
para a presença de Jesus Cristo. Você ainda que não aceitou a Jesus, ou você que está no caminho de Jesus, está fraco espiritualmente, Deus vai te revestir, te o poder da palavra. E você que está afastado e quer retornar para o caminho do Senhor, neste momento eu quero te dizer, se você quer realmente adorar a Deus, que você quer restabelecer o elo com Deus, coloque a mão no teu coração, que eu vou orar pela tua vida. E depois eu vou orar por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos. Coloque a mão no teu coração e fala assim comigo: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu te reconheço, Jesus Cristo, como meu Deus. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais venha a se apagar. Você que está fora do caminho, coloque no teu coração e fala assim comigo: Senhor, eu restabeleço o meu elo contigo, Jesus. Eu te reconheço, Jesus Cristo, como meu Deus. Reescreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Pai, vai de encontro. Espírito Santo, do alto da cabeça, planta dos pés, vai pleiteando e permeando a cada ser, vai pleiteando e permeando a cada vida, adentrando dentro dos vossos corações, dentro dos vossos entendimentos, das vossas almas, das vossas dores, curando todas as feridas, cicatrizes, trabalhando, operando milagres, Senhor, dentro destes que ouvem esta mensagem. Que a tua palavra, Senhor, cura eles, liberta eles das garras cativas de Satanás. Onde estiver um espírito imundo, venha bater em retirada pelo poder da palavra que há em Jesus Cristo, e pelo nome de Jesus saia todos os demônios das vidas, dos lares, tudo que tem trancado os caminhos destas pessoas, saia em nome de Jesus. Que todas as maldições hereditárias venham ser desfeitas agora em nome de Jesus. Que todo o mal venha se apartar da casa, do lar e da família deles. Que todo o espírito do engano, o espírito da doença mental, física e corporal venha sair agora em nome de Jesus. Que o poder do Senhor venha operar dentro do teu ser com dons de maravilhas. Pelo nome de Jesus Cristo sejais curado, pelo nome de Jesus Cristo sejais liberto, pelo nome de Jesus Cristo sejais desoprimido das garras do mal, e pelo nome de Jesus Cristo recebei um renovo espiritual. Você que está no mundo dos vícios, das drogas, no mundo da prostituição, em nome de Jesus, espírito do vício, espírito das drogas, espírito do engano, vai de encontro, Senhor, vai curando, Senhor, estas pessoas. Você está doente, às vezes no leito de enfermidade, ora neste momento, libera o perdão dentro do seu coração agora neste momento, para que Deus venha operar ao teu coração, para que a plenitude do poder e do Espírito venha te curar agora neste momento. Sim, vai tornando, Senhor, estas pessoas que estão doentes, aqueles que estão desenganados no leito de enfermidade, vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés, para que o Senhor possa curar essas pessoas. É pelo nome de Jesus que eu declaro a cura, é pelo nome de Jesus que eu tira, saia do corpo deles, saia do corpo deles em nome de Jesus. Que todo o câncer, toda a AIDS, que todo o coração vai ser restituído, refeito, regenerado, que toda a mentalidade e os pensamentos venham ser restituídos, reconstituídos, e todas as células regeneradas. É pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo e pelo nome de Jesus que eu determino, porque o nome do Senhor Jesus determina sobre todo mal, que saia pelo nome de Jesus. Receba pelo nome de Jesus, receba o milagre pelo nome de Jesus, receba a libertação pelo nome de Jesus Cristo. Sejais curados, sejais libertos, sejais explicados. Você que está, às vezes, com uma pessoa, esta pessoa com perturbações mentais, espírito do mal, sai agora, em nome de Jesus, dos pensamentos desta pessoa, da ação desta pessoa, é pelo nome de Jesus, saia, em nome de Jesus,
que recobre os sentidos, que recobre a vida, que recobre a conexão de vida, de vivência com Jesus Cristo agora neste momento. Que todo o mal que opera nas famílias, que todo o mal que opera nas casas, nos bairros, nos estados, que opera neste Brasil, envia a comitiva dos teus anjos e teu exército celestial, Senhor, para que venha cobrir estas pessoas, a cada estado, a cada bairro, a cada nação, a cada país que ouve esta, que é o nome de Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei Glória Todo-Poderoso. Vai limpando, Senhor, vai pleiteando, Senhor, a vizinhança, a cada lugar, a cada estado, a cada bairro, a cada casa, a cada país. Nesse momento, por aqueles que estão em guerras, por aqueles que estão, Senhor, com fome, com sede, com frio, cobre eles com teu manto. Envia providência, Deus, sobre estas vidas. É pelo nome de Jesus que você está recebendo. E você que foi curado, que foi libertado, agradeça a Jesus Cristo somente. Glorifique a Jesus Cristo somente. Glorifique e fala assim: Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti. Glorificar é o nome do Senhor, porque é o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que liberta. É só Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele que opera milagres e maravilhas. É só Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele que opera milagres e maravilhas. Somos apenas barros na mão do Senhor. E o Senhor é grande e poderoso e te ama verdadeiramente. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele somente, e Ele mudará e te ama verdadeiramente. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele somente, e Ele mudará a tua vida, a tua realidade. Se chegar o Senhor, o teu Deus, e Ele se achegará a vós. Não desista de lutar por aquilo no qual você tem achado que já abateu os teus caminhos, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele está contigo para endireitar, porque a glória do Senhor, a glória e a majestade há em sua obra, a sua justiça são permanentemente para a justiça, permanece para todo sempre. Fez lembradas as suas maravilhas aos piedosos, aos misericordiosos. Ó Senhor Deus, deu um mantimento ao que temem e ao que lembra-se-á para sempre do seu conserto. Mostrou ao teu povo o poder das tuas obras, dando-lhe as heranças das nações. As obras das tuas mãos são verdadeiras, e os juízos são fiéis, e todos os mandamentos permanecerão firmes para todo sempre. E são feitos em verdades, em retidão. A redenção enviou ao seu povo e ordenou ao seu conserto para sempre. Santo, tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem todos os que obedecem. Ao seu louvor permanecerão para todo sempre. Deus deu uma determinação a toda a humanidade para que sirva ao Senhor, para que adore. Isso não é algo que é negociável. Entenda, Ele deu uma determinação a toda a raça humana, a todo ser humano que se desviou das veredas e da justiça do Senhor, dos teus caminhos. Ele determinou que todos adorassem a Ele. Ele determinou que todos engrandecessem a Ele, somente a Ele, que toda a humanidade reconhecer a Ele a tua grandeza da criação. E o homem habita onde Ele não criou, aquilo que Ele não fez, e se acha dono do mundo.
Olha quão triste isso é aos nossos corações. E nós vemos a bondade do Criador, porque nós nos espalhamos como vermes nesta terra. Como vermes, por isso que a palavra de Deus fala assim, vermes de Jacó. A pior bactéria que está destruindo todo o planeta, aquilo no qual nós não criamos, as guerras, destruições em massas, nações sendo dizimadas pela ganância, pela concupiscência, pela corrupção, milhões morrendo, pessoas como eu e como você que está ouvindo do outro lado, pessoas feitas à imagem e semelhança do Senhor, que não estão tendo a oportunidade que você está tendo de se alinhar no caminho do Senhor novamente, de ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Deus, Ele vos chamou, Ele vos amou. E esse concerto com Deus, ele depende do teu coração nesta manhã, para que você venha a chegar-se a Ele, adorar somente a Ele, viver somente nele, viver só para Ele, por Ele, acreditar e falar assim: Senhor, mesmo que a humanidade não te reconheça, Senhor, nas tuas obras, nos teus feitos, nas tuas maravilhas, nas tuas grandezas, mas eu sou pequenino, mas eu te reconheço, ó meu Deus, porque o Senhor é digno de louvor, porque o Senhor é digno de adoração, porque o Senhor é digno de exaltação. Deus, Ele te ama verdadeiramente, e a humanidade está destrutiva. O amor de muitos se esvaíram, se esfriaram, propagam o ódio, a ganância, a soberba, se esqueceram dos valores eternos, equitérios, amar ao teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, endireitai-vos os teus caminhos ao Senhor, cantai a Ele louvores e cânticos de adoração perpetuamente. Se desviaram dos estatutos, dos mandamentos do Senhor, está se esvaindo o limite da graça, e ao ressoar da trombeta, os alaridos estão tocando, maremotos, terremotos, tsunamis, nações consumidas pelo gelo, pelo fogo, pelas pragas, pelas pestandades, pelas guerras generalizadas. E muitos estão dentro de casa, achando que estão dizer neste momento que Jesus Cristo, Ele nos olha lá de cima, Ele nos olha de uma forma que, se Sodoma e Gomorra olhasse para as nossas práticas, se olhasse para os nossos hábitos neste dia de hoje, Sodoma e Gomorra iriam se envergonhar da nossa situação. O Brasil não estará impune, porque muitos de nós ficamos olhando para as coisas e pensando: está acontecendo aquilo. Virou normalidade de nós vermos nas redes de televisão, nas redes de rádios, de nós vermos nos meios tecnológicos, as notícias, todas as coisas acontecendo. Virou moda postar a desgraça do próximo, postar a destruição do próximo. Mas quantos têm orado? Quantos têm se convertido? Quantos têm entregado ao caminho ao Senhor? Quantos têm feito a boa obra, a justiça do Senhor? E mesmo Deus tendo este amor infinito,
ele está triste com as nossas gerações. Ele está entristecido diante dos altos céus. Porque o ser humano, ele não quer ser redimido. O ser humano quer ser salvo. Porque já foi salvo naquela cruz. Mas basta você, pelo seu livre-arbítrio, dar o reconhecimento a Jesus Cristo como seu Deus. Não é a religião, não é o padre, não é o papa. Mas é só aceitar. É aceitar e praticar este caminho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma vez que essa verdade nos liberta, nós temos a totalidade de andar com este Deus, de caminhar com este Deus. Até quando iremos ficar dispersos? Se você adentrou agora, depois do que eu já tinha feito ao apelo, e você quer entregar o teu caminho ao Senhor nesta manhã, coloque a mão no teu coração e fala assim comigo: Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio no Senhor de todo o meu coração e eu te reconheço como meu Deus, Jesus Cristo. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu nunca mais seja apagado. Aquele que confia no Senhor em todos os teus caminhos, mesmo em meio às trevas, a luz resplandecerá. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, gerações dos justos serão abençoadas. Olha como que isto é grandioso. Se você teme ao Senhor e se você busca ao Senhor, o teu Deus, olha como que isso é grande. E às vezes você é o único da sua família que está buscando a Deus, mas Deus vai alcançar a tua família pela tua busca, pela tua luta, porque a palavra de Deus ela é tão fiel que ela fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha como que é. Não são ou você insistir, é você praticar. As boas obras, os frutos serão reconhecidos, não por você mostrar, mas todos verão a transformação do Senhor na tua vida. A fazendas, as riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz das trevas. Ele é piedoso e misericordioso, e bem ao homem que se compadecerá. E ao homem que se compadece empresta, disporá as suas coisas em juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna e não temerá maus rumores ao seu coração. Está firme, confiando no Senhor, o teu Deus. O justo ficará em memória eterna. A sua mente, o que pressente, o que sente, a sua alma, ela é imortal. E isso viverá diante do Senhor, o teu Deus. Que não haverá mais sol, nem a lua. A glória do Senhor resplandecerá sobre vós naquele dia. Os alaridos estão ressoando, as trombetas estão tocando. O limite da graça está se acabando. Se convertam antes que se rompa este limite. Endireite aos teus caminhos, ao seu Deus, para que vivas eternamente com o Senhor, e na verdade nunca será abalado. O justo ficará e viverá em memória eterna. Não temerá aos maus rumores, ao seu coração está firme e confiando no Senhor. O seu coração é bem firmado e não temerá até que ele
Veja o cumprimento e o desejo sobre os seus inimigos. Liberai e dai aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, a sua força será exaltada. O ímpio verá isto e enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerão. O machado está posto às raízes das árvores. A árvore que produz bons frutos, esta será colhida. A que produz maus frutos será arrancada, desarraigada, lançada ao fogo e consumida. Agora, aquele que está em Jesus Cristo, ele será colhido, levado aos altos céus e permanecerá vivo eternamente num corpo de glória. A tua mortalidade se revestirá de imutabilidade. Você